Nós vamos dar continuidade aos trabalhos e agora, abrindo o segundo painel, tá, sobre a recuperação judicial, problemas e perspectivas, nós vamos passar aqui a palavra à professora doutora Sheila Cristina Neder Cerezetti. A professora Cerezetti, ela é advogada, pós-doutora pela European University Institute, doutora e professora de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autora desse livro, A Recuperação Judicial de Sociedades por Ações, o princípio da preservação de empresa na Lei de Recuperação e Falência, inclusive foi a tese dela, né, Marcelo, de doutoramento. Então, professora, para nós é uma honra muito grande tê-la aqui compondo essa mesa. Seja muitíssimo bem-vinda, a senhora que já pertence a essa casa, advogada, para nossa alegria aqui, honrando a classe, e desde já tem a palavra para proferir a sua palestra. O tema que me foi incumbido, que é tratar da recuperação judicial, problemas e perspectivas. Esse tema me dá a oportunidade de fazer uma abordagem tanto analítica quanto propositiva. Eu consigo indicar quais são os problemas que eu identifico, mas também apontar eventuais caminhos interpretativos ou, eventualmente, a necessidade de ajustes legais. Então, realmente, um ótimo painel. De vez em quando, nós somos chamados a abordar um tema extremamente específico ou que não nos permite fazer toda a digressão que gostaríamos, e esse não é o caso. Então, fiquei muito feliz com o convite também por isso. Primeiro, eu começo, então, dizendo que toda análise que a gente pode fazer do Instituto da Recuperação Judicial e de todos os problemas e novas perspectivas, toda essa análise deve ser feita à luz do pano de fundo em que a recuperação judicial se coloca no nosso ordenamento. E esse pano de fundo diz respeito tanto a uma visão temporal, né, de onde é que essa lei se coloca no tempo, na nossa realidade, quanto também geográfica. Isso significa dizer que a gente precisa entender a lei de recuperação em termos históricos, ela é resultado de uma evolução histórica, e também entender que ela se coaduna com algumas formações de sistema concursal que a gente percebe que linhas semelhantes ao redor do mundo. Veja que eu não estou dizendo que o direito brasileiro é igual ao direito concursal em nenhum outro lugar. O que eu estou dizendo é que algumas ideias que nós temos hoje na Lei de Recuperação de Empresas também estão refletidas em outros ordenamentos. É claro que aqui eu não tenho, então, possibilidade de fazer, nesse tempo que me cabe, uma análise histórica e comparativa extensa. Mas eu acho que sim, toda interpretação ela precisa ter em vista todas essas duas abordagens, e vocês vão perceber que, ao longo da minha apresentação, eu faço algumas referências a isso. Então, fica aqui a justificativa. Como eles mencionaram no livro, o livro adota, sim, essas duas perspectivas. Então, para quem tiver interesse na matéria, talvez a pesquisa ali apresentada valha a pena. Para começar, eu queria lembrar, então, que a Lei de Recuperação ela traz isso que eu falei, uma importante ruptura no sistema concursal brasileiro. Por que é que eu falo em ruptura? Porque o sistema concursal ele veio evoluindo. Se nós olharmos para o sistema concursal, e eu digo aí em termos gerais, mundiais, e formos pensar até inicialmente no direito romano, mas principalmente na evolução do direito estatutário, Idade Média, na Itália, a gente vai perceber que o sistema concursal já passou por um período eminentemente punitivo. Ele já alcançou uma fase em que os objetivos eram apenas liquidatórios, ou seja, o que eu quero ali é liquidar o patrimônio e saldar o máximo possível das dívidas. Já passou por uma fase em que os propósitos conservativos eram muito importantes, né, trazidos por mecanismos preventivos e suspensivos, por exemplo, que era o caso da nossa concordata, numa perspectiva bastante privada, ou seja, de satisfação do interesse dos credores. Até que a gente alcança o que a gente tem hoje, a meu ver, que é a recuperação judicial, num sistema concursal que busca criar um fórum em que os diversos interesses atingidos por essa crise podem encontrar, então, nesse local, um local para compor, para que eles sejam compostos, e se encontre, então, uma solução à crise.
A meu ver, a gente não consegue estudar a recuperação judicial sem levar em conta a existência dessa evolução. Isso significa dizer que muitos dos institutos que a gente tem hoje e muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje, eles não podem ser interpretados ou enfrentados se nós adotarmos, por exemplo, uma perspectiva de uma fase anterior. Vale dizer, não adianta se deparar com um problema e utilizar uma lógica de uma legislação antiga que tinha como propósito a satisfação de um interesse específico apenas, ou um propósito punitivo, ou um propósito liquidatório. Então, a ideia de que a lei de recuperação trouxe uma ruptura não é só para fazer um discurso bonito e dizer, olha que maravilha, desde 2005 nós estamos alinhados com o mundo. Ela serve, sim, para dar um norte interpretativo. E eu não estou aqui, de forma alguma, querendo dizer que a gente joga fora as regras. Eu só estou dizendo, e nem que, sob o princípio da preservação da empresa, se pode fazer tudo. Não é nada disso. Eu sei que o meu livro menciona o princípio da preservação da empresa, mas a minha ideia não é dizer façamos tudo pelo princípio da preservação da empresa, é sim interpretar o princípio da preservação da empresa. Infelizmente, não temos tempo para essa abordagem, mas eu acho que é muito importante que nós compreendamos a lei de recuperação, então, à luz de toda essa evolução. E foi por isso que, em 2009, quando da defesa da tese que se tornou esse livro, eu afirmei que, se bem aplicada, a lei de recuperação poderia fazer com que o nosso sistema concursal parasse de ficar naquele movimento que o professor Comparato chama de pendular. O que significa isso? O professor Comparato, ao analisar todas as legislações brasileiras de direito concursal, dizia, olha, ora a nossa lei concursal protege excessivamente os credores, depois ela percebe que isso dá margem à fraude, ela passa a proteger excessivamente os devedores. Ao perceber que isso não funciona, a próxima lei protege excessivamente os credores. E, nesse movimento, as nossas leis concursais ficavam. O que eu disse, então, é que, se bem aplicada, ao prever esse fórum de composição de interesses, eventualmente a nossa lei poderia permitir que parássemos de falar desse movimento. Claro que tudo isso depende de uma boa aplicação da lei e também nos limites do que a lei permite. Mas, ainda assim, e hoje, então, passados 10 anos, se eu pudesse fazer uma avaliação, eu diria que estamos no caminho certo. É claro que com muitas dificuldades, mas hoje eu não vejo, ao olhar a aplicação da lei, nenhum favorecimento ao devedor e nenhum favorecimento a credores, né? Existem situações em que as divergências ocorrem, mas é muito difícil dizer que hoje há um claro cuidado excessivo com um polo ou com outro. E essa nova perspectiva trazida pela lei de recuperação me parece bastante clara, principalmente em 3 aspectos. Primeiro, ela traz uma nova perspectiva à falência. Eu não vou me ater a isso, porque eu tenho certeza que a professora Adriana vai cuidar disso com muito cuidado e muita atenção. Afinal, e todos, por favor, leiam, a tese dela é brilhante ao tratar da falência, e então eu tenho certeza que ela vai mostrar para vocês como essa nova perspectiva sobre a falência é essencial. E é essencial, inclusive, para que a gente não fique utilizando a recuperação quando não é o caso, né? Mostrar que a falência é um caminho bom e possível. Em segundo lugar, houve uma extinção da ideia de favor legal da concordata. Então, hoje, e isso é fundamental perceber, hoje a recuperação judicial não é um favor legal. Né? Hoje a recuperação judicial está baseada, que já foi dito pela manhã, na ideia de negociação, e eu vou voltar a isso daqui a pouco. Então, não se trata mais de um favor legal ao devedor honesto. Hoje, em terceiro lugar, então, a gente adota o mecanismo da recuperação, que é análogo àquilo que encontramos em outros ordenamentos, e visa justamente a permitir uma negociação entre os diversos interessados, para que seja possível alcançar
uma manutenção das organizações viáveis. E aí, claro, a grande discussão sobre qual é o critério de viabilidade e a quem cabe analisá-lo. Eu também já chegarei a isso. E é justamente, então, nesse último aspecto, que é a recuperação, que essa mudança de perspectiva me parece fundamental, e é sobre ele também, então é com essa visão que nós temos que analisar esses problemas que eu escolhi para tratar nessa tarde com vocês. Quando o Marcelo me disse, Sheila, vamos lá falar dos problemas da recuperação, eu falei, nossa, você vai me dar o dia inteiro para falar? Ele disse, não, são só 40 minutos. Então, eu tive que escolher alguns problemas. Aqui existem diversos, né? Existe o problema de como é que a gente faz e quais são as consequências das alienações de ativos na recuperação. Existe o inesgotável debate sobre o passivo tributário e a dificuldade, então, de equacionamento. Existe o grande problema de que os pedidos de recuperação são formulados muito tardiamente. Diversos problemas. E aí a gente lista muitos outros. Mas eu vou tratar de 3. O primeiro deles é o financiamento. Me parece que o financiamento, o dinheiro novo, a possibilidade de obter, né, um crédito, ele é fundamental a qualquer recuperação. E não há na lei nenhuma, ou uma brevíssima, preocupação em estimular, em permitir, mas essencialmente em estimular a obtenção de crédito pela recuperanda ou pela empresa em crise, o que é mais grave ainda. Então, aquela empresa que está em crise, quando ela precisa, na verdade, de medidas preventivas, ela não consegue crédito. Quem lida com empresa em crise sabe muito bem que a falta de dinheiro é o que faz com que a empresa não consiga respirar. E no momento de crise, é no momento em que os credores já querem negociar todos os pagamentos à vista, é o momento em que os devedores dessa empresa em crise retardam os seus pagamentos, é o momento que o banco não vai dar crédito, a não ser que tenha uma garantia muito forte, ou seja, estamos com uma empresa em crise fadada à efetiva crise agravada. E se ela entra em recuperação, também aí não há claros incentivos para obtenção de financiamento. A gente sabe que tem o artigo 67, que prevê que créditos, né, obrigações contraídas ao longo da recuperação judicial são extraconcursais na hipótese de falência. E que prevê ainda que o credor colaborador vai ter um privilégio geral em caso de falência. E eu me pergunto, mas que incentivo é esse que te diz eu te incentivo para te tratar bem quando der tudo errado? Então, o que a gente tem hoje é um devedor que não consegue crédito antes da recuperação, é um devedor que não consegue também aliviar a sua situação durante a recuperação, e é um devedor que ameaça os seus credores com a falência. Como é que isso pode dar certo? Então, esse é um problema fundamental, agravado pelo fato de que existe uma insegurança imensa, né, sobre aqueles que tentam, que imaginam financiar o devedor. Né? Existe todo um mercado internacionalmente muito grande de financiamento de empresa em crise. É o que a gente chama de deep finance, deep debtor in possession, que é o devedor que continua nas suas atividades. Esse é um mercado, claro, e quando a lei foi aprovada, os investidores vieram com muita atenção, né? Consultavam, e agora, como é que eu faço essa operação, como é que eu faço aquela, mas existe uma insegurança enorme de investidor que vem, faz o aporte de capital e depois corre o risco de não receber, não porque não há bens ali, de não receber porque o seu crédito é questionado, porque se considera que, na verdade, ele não era investidor, ele era sócio oculto, e a insegurança se espalha no mercado. Então, para além do fato de que a lei não cuida do assunto, a gente percebe uma dificuldade, até com a dificuldade da jurisprudência, em entender a necessidade de financiamento. E entender que esses financiamentos, muitas vezes, é claro que existe fraude, mas muitas vezes não se trata de fraude, se trata da necessidade, da tentativa de solucionar a crise. E sobre esse aspecto tem um livro que é resultado de um mestrado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, do Leonardo Dias. Eu recomendo vivamente para quem gosta desse assunto.
Tema ainda que é agravado pelo fato de que qualquer crédito de acionista ou sócio é tratado como crédito subordinado pela lei e não dá direito a voto. Eu concordo que não tenha direito a voto, vejo aí um claro conflito de interesses para sócio controlador. Mas, para sócio minoritário, acionista minoritário, não entendo essa regra. E, além disso, essa dificuldade em entender, ou seja, um acionista, né, ele já é acionista, eventualmente faz um empréstimo para a companhia e pode ser um acionista minoritário. No momento da recuperação judicial, o crédito dele é subordinado, pelo simples fato dele ser acionista. Inclusive, um minoritário. Eu entendo a regra para o controlador, mas para o minoritário, como é que você incentiva, então, um aporte de capital numa companhia em crise? Não se incentiva. Então, esse é o grande primeiro problema, e eu acho que qualquer desenvolvimento da recuperação judicial no Brasil vai ter que enfrentar essa questão, né? Acho que a gente precisa mesmo de uma solução legislativa, mas também uma consolidação jurisprudencial que permita segurança para essas formas de financiamento durante a crise empresarial. Eu alcanço, então, o segundo problema, e esse central, a meu ver, que diz respeito às dificuldades na negociação entre o devedor e os credores. Eu disse para vocês logo no começo, o professor Newton também falou de manhã, que a recuperação judicial é essencialmente baseada em uma negociação. A gente passa da ideia de um favor legal da concordata, em que o devedor preenchia os requisitos, conseguia a concordata, para alcançar uma hipótese de negociação, em que os credores são chamados e há ali um fórum de discussão entre devedor e credores. O fato é que existem enormes dificuldades para que essa negociação aconteça. Uma delas, o Paulo mencionou aqui de manhã, não há tempo para que essa negociação aconteça. Além disso, a meu ver, uma das grandes falhas na lei, a enorme dificuldade na efetiva organização dos credores. Eu disse para vocês que todas as leis, várias das leis pelo mundo, hoje contam com uma forma análoga à recuperação judicial. E como é que elas organizam os credores na recuperação judicial? Classes. As classes são as formas tradicionais de organização e composição de interesses de credores. O que é que faz a nossa lei? Cria 3 classes, hoje 4, rígidas. Classes que abrangem credores com interesses díspares. Como é que a gente quer incentivar a negociação se a gente não consegue nem agrupar no mesmo grupo aqueles que têm interesse próximo? Quem aqui já fez uma negociação sabe que toda negociação, o resultado, o sucesso depende de um alinhamento de interesses. Claro, uma parte cede daqui, outra dali, mas encontra-se um alinhamento de interesse. Como é que eu posso pedir que o devedor se alinhe com outro grupo que é completamente heterogêneo? Então, a negociação tem tudo para falhar. É claro que existe já uma solução que ainda é, a meu ver, manca, e eu acho que eu posso dizer, porque fui eu mesma que propus, que é a solução que existe hoje no enunciado 57, que é uma solução de criar subclasses e permitir que, desde que exista tratamento homogêneo, o plano trate os credores nessas subclasses. E por que eu digo que ela é manca? Porque eu acho que a gente precisa dar um próximo passo, que é permitir a votação dentro das subclasses. Porque, afinal, o princípio da maioria só deve ser aplicado, como diz bem a doutrina societária, onde há homogeneidade de interesses. Mas essa é uma questão para a evolução e, eventualmente, até para a alteração da lei, porque me parece que essa é uma construção que vai muito, muito além do que permite a nossa lei de recuperação. Mas só para dar um exemplo para vocês de como se exige e se permite a negociação, mas, por outro lado, não se dá meios para que ela aconteça. Ainda, a dificuldade de composição entre esses credores, à luz da presença de credores extraconcursais. Existem credores fundamentais de valores consideráveis que foram deixados fora do âmbito da recuperação. Então, se exige uma composição entre partes que não são todas as partes do jogo.
O jogo, a vida da companhia é muito maior do que aqueles que estão ali participando do processo. Então, também temos que considerar a extensão do artigo 49, parágrafo 3º, que trata dos credores extraconcursais. Ainda a incerteza, que já foi mencionada hoje cedo por 2 vezes, quanto à análise judicial do resultado da negociação. Então, a lei diz, credores, devedor, venham negociar. E aí eles chegam a um resultado, que é a aprovação de um negócio, de um plano ou não, e isso tem que ser homologado pelo juiz, na concessão ou não concessão da recuperação. E então, aí vem uma enorme incerteza. Quais são os limites da atuação do juiz nesse momento da homologação? Se a gente olhar a jurisprudência, a gente vai perceber que de 2005 até 2012, a jurisprudência caminhava em um sentido bastante, pelo menos aqui em São Paulo, bastante claro, de indicação de que a Assembleia Geral de Credores decidiria sobre o plano proposto pelo devedor e ao juiz caberia analisar questões de legalidade do plano. Efetivamente, inegável o papel do juiz em analisar a legalidade do plano. Legalidade do plano e abuso no exercício do direito de voto, porque, afinal, é isso que compõe aquela maioria que aprova o plano. Então, eu entendo a ideia de analisar eventual abuso, não entendo a ideia de dizer que o credor tem que sempre votar para favorecer a recuperação, isso não faz nenhum sentido, mas o juiz tem que avaliar abuso de direito de voto e legalidade no plano. E esse era o cenário mais ou menos claro até 2012, quando o Tribunal de Justiça deu uma decisão em que, no caso concreto, eu não estou aqui discutindo o caso concreto, naquele caso concreto se entendeu que seria necessário avaliar, nos limites da legalidade, significaria também avaliar alguns aspectos do plano, como, por exemplo, a parcelamento, a atribuição de juros ou a ausência de juros no pagamento, o diferimento do pagamento, e que todos esses aspectos compostos mostrariam, então, que aquele plano refletiria uma realidade de inviabilidade e que aquele plano não poderia ser homologado nos termos aprovados pelos credores. Foi aí, então, que se abriram as portas do questionamento e da incerteza sobre a recuperação judicial. Hoje, a enorme incerteza ou então, na verdade, se mudou completamente a situação. Se antes conseguíamos negociar com os credores, por exemplo, um pagamento em 20 anos, hoje, será que isso passa? Será que isso passa no tribunal? Ou será que o tribunal vai dizer, não, 20 anos, isso me cheira mal? Isso mostra, então, que talvez tenha alguma fraude. Eventualmente, isso mostra uma inviabilidade. Esse plano não deve ser homologado. Claro que a análise não é tão simples quanto essa. Eu só estou aqui trazendo a ideia de que não há tanta certeza de que essa negociação e o resultado dessa negociação vai ser confirmado, porque o limite da análise de legalidade não está muito claro. Muito embora a gente tenha uma decisão de setembro de 2014 do STJ que diga claramente que o juiz deve analisar apenas questões de legalidade e não de viabilidade do plano. Mas existe hoje, sem dúvida nenhuma, uma dúvida sobre os limites do controle. O que é efetivamente a legalidade, onde é que a gente alcança a viabilidade. E isso é mais um aspecto a prejudicar a negociação. Qual é o incentivo para a parte de efetivamente negociar, se o resultado dessa negociação não vai ser confirmado depois? Digo, inclusive, negociação nos limites da legalidade. Então, mais um aspecto a limitar a negociação. E aí eu chego, na verdade, na conclusão de que existe... Eu estou aqui dizendo que o judiciário deveria apenas analisar legalidade, e não é pouco, é muito. E eu vejo ainda outras funções muito relevantes para o judiciário. Primeira delas, garantir
que informações sejam dadas pelo devedor. O Paulo mencionou aqui hoje cedo essa questão, e realmente eu acho de fundamental importância a ideia de plena divulgação de informações de qualidade e não de quantidade. Ou seja, permitir que todos aqueles que são chamados à negociação tenham fundamentos para negociar. E se a gente pensar, efetivamente, você fecha um negócio com alguém se você não tem informação sobre o objeto? Claro que não. Você compra um carro sem saber se ele é bom? Óbvio que não. Como é que a gente pode esperar que um credor negocie o seu crédito se ele não tem informação sobre o devedor? Então, isso é fundamental. E não há dúvidas de que o judiciário tem um papel enorme, ele tem um poder enorme em exigir a disponibilidade de informações. Isso faz parte da lógica da lei. Me parece que, muito embora não exista ali uma previsão tão clara de plena e mais ampla divulgação de informações, e até existem diversos dispositivos sobre o fornecimento de informações. Mas, ainda assim, não há, é lógico, a ideia de negociação que as partes precisam de informações. Então, esse é um papel fundamental, e eu fico muito feliz que essa preocupação esteja muito refletida aqui. Parabenizo os magistrados que atuam dessa forma, porque ela é realmente fundamental às partes. E, além disso, um outro papel que pode ser exercido por aquele que está ali à frente daquele processo de recuperação é exigir o cumprimento de deveres fiduciários. Essa é uma discussão talvez um pouco mais difícil, mas me parece claro que a ideia de manter o devedor, né, na condução dos seus negócios, significa que ele não está ali, e isso é claro na doutrina estrangeira, ele não está ali mantido naquela função para exercer as suas atividades como lhe aprouver. Ele deve exercer aquelas atividades para o bem daquela companhia que ele está conduzindo. E é muito difícil hoje no Brasil, em questões societárias, que essas questões societárias cheguem ao judiciário, cheguem a tempo, a ponto do judiciário exigir o cumprimento de deveres fiduciários. Mas se a gente está falando de uma situação de uma empresa que está sob fiscalização judicial, muito mais fácil. Não estou dizendo que é muito fácil, estou dizendo só que é muito mais fácil do que é com relação àquela empresa que está fora de qualquer supervisão judicial. Então, eu vejo também aí um papel fundamental e que poderia impedir desvios de conduta, questões de abuso, de conflitos de interesse, já durante a condução das atividades da empresa, antes da aprovação do plano. Vejam que, se a gente garante informação, se a gente garante uma boa conduta, muito menos necessário, então, que depois tenha essa insegurança sobre o que é que eu vou fazer com esse plano. Eu aprovo ou não aprovo, a legalidade ou não legalidade. Essa questão ainda vai ser importante, mas talvez você consiga, a priori, evitar toda essa discussão tão profunda depois. Ou seja, tudo isso para garantir equilíbrio entre as partes e a efetiva possibilidade de participação. Um acesso de qualidade, com informação de um lado e com controle, a meu ver, desses deveres fiduciários de outro. Então, aqui eu já fiz uma análise de problemas e também algumas propostas. E o terceiro grande problema, e aqui eu não vou conseguir tratar com todos os detalhes, porque o meu tempo se aproxima do fim, mas o terceiro grande problema, que é as recuperações judiciais que envolvem grupos de sociedade. Eu acho que cada vez mais quem atua na área percebe que essa é uma realidade. As empresas tendem hoje a não entrar com pedido de recuperação apenas de forma atomística, como elas são vistas pela lei de recuperação, mas a realidade da empresa plurissocietária. Não há como negar que hoje o grupo de sociedades é um agente fundamental, né, no nosso mercado. Dificilmente a gente lida com uma recuperação de uma sociedade. Se existe crise, essa crise já abrangeu o grupo todo. E muitas sociedades hoje tentam e pedem a sua recuperação judicial de forma conjunta, num litisconsórcio ativo. Pode. A lei não diz nada sobre isso, a lei não tratou, como eu disse para vocês, a lei tem uma perspectiva de olhar para a sociedade como um átomo, atomística mesmo, ao invés de olhar
para aquela composição do grupo societário. E vejam que esse é um problema que se coloca aqui no Brasil, e não só. É um problema que, se a gente olha para a doutrina estrangeira e para a experiência estrangeira, todos os ordenamentos estão discutindo, mas como é que eu lido com a crise do grupo? Não há clareza em muitos dos lugares. Se a gente pensar em grupo, é preciso, antes de mais nada, lembrar que o grupo societário no Brasil significa tratar de grupos de direito e grupos de fato. Grupos de direito, aqueles regulados pela lei das SA, aqueles que são baseados em um acordo prévio, né, uma convenção de grupo registrada, em que ali fica prevista a possibilidade de subordinação de interesses entre as sociedades do grupo, e esses são mais raros. Outra realidade do grupo de fato. Grupo de fato, aquele em que tem uma controladora, controladas, sociedades coligadas, também tratados pela lei das SA, mas sem uma convenção, sem um acordo de que existe um grupo. Existe um grupo por meio das participações societárias. Nessas hipóteses, essa subordinação de interesses já não é permitida. E isso é muito importante. Não é permitida, salvo se houver comutatividade ou pagamento compensatório adequado. Por que isso é muito importante? Porque esse grupo, de fato, é o que hoje existe na realidade, né? Quando a gente se depara com um grupo de empresas, é um grupo, de fato, via de regra. E ele é muito importante, isso é muito importante porque eu estou dizendo para vocês que é proibida a subordinação de interesses. Isso também significa dizer que cada sociedade desse grupo, de fato, é uma sociedade independente e autônoma. Ela tem patrimônio autônomo, ela tem personalidade jurídica autônoma, e o ordenamento jurídico diz: vocês têm que permanecer autônomas. Você não pode sacrificar o seu interesse, sociedade A, em benefício da sua controladora, sociedade B, ou da sua controlada, sociedade C. Isso está vedado, certo? A realidade, contudo, é que ninguém faz um grupo se não for para que o grupo se ajude, para que exista uma convergência. Então, veja, vedada o sacrifício de interesse, não vedado o alinhamento de interesses. Tá? Não estou dizendo que não pode haver essa aproximação. O que não pode existir é a confusão patrimonial. Até porque, da confusão patrimonial, a gente já sabe o que é que resulta da confusão patrimonial. Desconsideração da personalidade jurídica. Mas eu já vou chegar lá. A realidade, então, é que os grupos de fato, eles entram hoje com um pedido em litisconsórcio ativo de recuperação judicial, e existe toda uma discussão sobre se isso é possível ou não é possível. No início, a jurisprudência caminhava para a ideia de não permitir, salvo se todas as sociedades tivessem o mesmo principal estabelecimento, né, local do principal estabelecimento, de forma a não prejudicar a participação dos credores. Aos poucos, já se admite o litisconsórcio ativo, permitindo, então, o que a gente chama, olhando para a experiência estrangeira, de consolidação processual. Ou seja, há diversas sociedades do grupo, elas podem fazer um pedido conjunto de recuperação judicial. Por quê? Pela ideia de que o processamento conjunto vai trazer celeridade, vai ser instrumental para o que elas querem, a recuperação. Só que, passo seguinte ao litisconsórcio ativo é o momento de apresentação do plano. Se todas têm um processamento conjunto, isso significa que todas vão apresentar um plano conjunto? Um outro problema que a lei não trata. O que é que se pode dizer? Sim, é um plano único. Elas podem apresentar um plano conjunto. Mas plano único não significa, e a gente vai chegar lá, plano unitário. Plano único é aquele que, pela forma, está junto, né? Formalmente junto. Esse é o plano, e dentro do plano você encontra as formas de recuperação, os meios de recuperação para cada uma dessas sociedades. Esse plano tem que ser aprovado pelas maiorias de cada uma das sociedades, porque até então o que houve consolidação processual. Um outro passo é, olha, a consolidação processual não é o suficiente. Eu quero uma consolidação de verdade, uma consolidação substancial. Eu quero que todos os credores das sociedades desse grupo concorram conjuntamente face aos ativos das sociedades do grupo. E aí
tudo se complica, porque eu disse para vocês que as sociedades do grupo possuem autonomia patrimonial, possuem personalidade própria. Como é que eu permito que os credores de uma se beneficiem dos ativos da outra e vice-versa? Se a gente olhar para soluções, que soluções a gente encontra esse problema no mundo, já que eu disse para vocês que aqui não temos previsão alguma, e esse é um problema fundamental, a meu ver, da nossa realidade hoje, a gente percebe que a consolidação substancial vem sendo aceita, principalmente em hipóteses de concordância dos credores, por um lado, e, por outro, hipóteses de abuso. Hipóteses em que a confusão patrimonial é tal que, na verdade, a gente não consegue nem dizer que ativos são de uma empresa e que ativos são de outra. Daí que, a meu ver, nós podemos falar em duas situações de consolidação substancial. Uma de consolidação substancial obrigatória, essa decidida pelo juiz nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, e a outra de consolidação substancial voluntária, em que são os credores aqueles que concordam com o tratamento conjunto à crise. Mas lembre-se que, nesse caso, os credores devem votar inicialmente em assembleias que correspondam a cada uma das devedoras. Porque a gente não pode juntar todos os credores e dizer, e agora, como é que vocês decidem? Porque a gente já está partindo do pressuposto que tem que unificá-los. Não. Na verdade, a meu ver, essa decisão pode ser tomada pelos credores, mas desde que as maiorias sejam alcançadas em assembleias de cada uma dessas sociedades. Isso, de novo, para a consolidação substancial, não para o mero processamento conjunto. Eu acho que nós temos, sim, que diferenciar essas duas realidades. Então, aqui realmente, essa é eu termino nessa parte falando muito mais de perspectivas do que de problema, né? O problema é a falta de regulamentação. Mas o Marcelo me pediu perspectivas e, por isso, eu trago essa provocação, essa ideia da consolidação substancial e processual para o problema do grupo. Como toda situação de grupo, e isso a gente já conhece do direito societário, existe uma diversidade imensa nas realidades, então um grupo é muito diferente do outro, o que significa que com a prática que a gente vai aprender. Então, esse é um dos temas que mais me instigam, né? Eu já sempre faço muita pesquisa jurisprudencial, mas este é daqueles temas que ainda mais eu quero saber os detalhes do caso, porque realmente cada situação é uma, e muitas vezes, para a gente pensar doutrinariamente, a gente precisa entender as situações. Então, eu apresento essas propostas sem ter analisado muitos dos casos. Claro, analisando a jurisprudência, analisando o direito estrangeiro, mas não tenho dúvidas e não teria nenhum problema em mudar de opinião daqui a algum tempo. De toda forma, então, abordados esses 3 problemas, eu alcanço ao final aqui da minha palestra, atentando para os meus 40 minutos, para lembrar que todas essas minhas perspectivas e todas essas análises envolvem, sim, aquela ruptura de que eu tratava no começo da palestra. A ideia de que a gente precisa de uma mudança de paradigma para analisar a lei de recuperação judicial, que a gente não pode partir daqueles pressupostos que nos levavam a analisar a concordata e a falência sob o Decreto-Lei 7661, a gente precisa, então, de uma nova cultura sobre a crise empresarial. E uma nova cultura que, a meu ver, vai ser criada com o dia a dia de boas recuperações, com o dia a dia em que a negociação foi possível, com o dia a dia que o credor obteve informações, com o dia a dia que o credor teve que aceitar que a maioria vence e o voto dele não vai ser observado. E, dessa forma, a gente vai criar, aí sim, um modelo de um sistema em que o fórum de negociação foi observado. E é o tempo que vai permitir o aperfeiçoamento desse instituto, claro, a contribuição, né, de quem estuda, de quem aplica, de quem lida com isso todos os dias na advocacia,
E é por isso que eu espero que daqui 10 anos ou daqui 5 anos a gente tenha outra mesa para falar de problemas e perspectivas. Eu só espero, se estiver aqui ouvindo ou falando, não encontrar referências aos mesmos problemas. Espero que daqui 10 anos estejamos falando de novos problemas. Obrigada. Sem mais delongas, professora Adriana, uma honra tê-la aqui conosco nessa mesa. O professor Marcelo faz a sua propaganda direto para mim. Eu não tive até então a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas vejo que tudo que ele falou é verdade, né? Então, e me sinto aqui convencido positivamente das suas qualidades e atributos. Então, seja muito bem-vinda, colega que pertence aqui à casa, então está tranquila, né? Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Eu fui incumbida, então, de falar hoje com os senhores sobre a preservação da empresa na falência. Os que já me antecederam disseram, né, que há uma ruptura importante entre o sistema do Decreto 7661, que vigorou por 60 anos aqui no Brasil, e essa lei que nós ainda chamamos de nova, apesar de 10 anos de vigência e que já começa a tomar corpo, né, nessa novidade. O que eu queria dizer a vocês, a falência acaba levando uma perspectiva inferiorizada na análise dessa ruptura que houve de sistema, porque é claro que a grande coquete é a recuperação judicial. E eu justamente queria convidá-los a mudar essa perspectiva para tentar fazer com que a falência fique ombro a ombro em termos de importância do Instituto da recuperação judicial e extrajudicial, porque a recuperação extrajudicial e a recuperação judiciais são efetivamente métodos, né, de tentar proporcionar uma reorganização do que a doutrina considera a empresa viável, mas a verdade é que a grande ruptura no sistema da falência veio nos mostrar também que a falência é um método de preservação da empresa. E é isso que eu gostaria de convidá-los a refletir, para que nós passássemos a ter uma nova visão sobre esse instituto. Nós temos ainda aquela visão presa à influência que o Código Comercial francês de 1850, de Napoleão, teve sobre o Código Comercial brasileiro de 1850. O Código francês é de 1808, então nós temos aquela visão, desde então, que o falido é um criminoso. Napoleão já dizia que onde há uma falência, há um corpo de delito. Então, o falido sempre foi considerado, por séculos, um réprobo social, né, um criminoso per se. Muito ao contrário dos sistemas que se desenvolveram na common law, em que a falência era considerada um infortúnio residual avaliado dentro do risco que a atividade empresária ou atividade comercial, como se dizia na época, trazia a essa atividade. E dentro dessa perspectiva, né, de uma nova visão da falência, eu queria até propor aos senhores uma nova visão da empresa. O professor Newton De Luca já disse aqui sobre aquele autor italiano bastante citado em termos de direito concursal, que foi Salvatore Sata. E Sata, seguido por tantos outros comercialistas, diziam que a falência é uma execução coletiva, na medida em que ela congrega, de um lado, uma coletividade de credores que vai se beneficiar de um regramento de pagamento de todos os ativos que integram a falida, os bens e ativos que integram a falência. É a massa falida subjetiva e massa falida objetiva. E eu queria propor para vocês um pensamento novo a esse respeito. Eu queria dizer que a falência deixou de ser, com a nova lei, uma execução coletiva, porque ela é também um método de preservação da empresa. Mas qual empresa que eu me refiro quando eu quero preservar, quando o artigo 75 da lei vem dizer que nós temos que otimizar a produção dos bens e serviços, etc.
nós ainda estamos muito presos àquela ideia do século XIX de que empresa é atividade, aos perfis de Asquini, que todos nós conhecemos, né? E, na verdade, o Código Civil adotou esse posicionamento lá no artigo 966, mas um dos aspectos que se perdeu exatamente nessa discussão foi o de que a empresa ela não encerra só essa faceta da atividade. Então, eu vou recordá-los, né, da tese de titularidade da professora Paula Andrea Forgione, da Mercancia ao Mercado, em que ela vem nos propor um novo ideal de empresa. Ela vem dizer que a empresa não é aquele ente ensimesmado nela mesma e que olha somente a sua organização interna. Ela vem nos propor a empresa enquanto aquele agente econômico que age, que atua no mercado, numa torrente de relações contratuais que faz com que ela abra as suas perspectivas de análise e avaliação. Então, é nesta ótica que eu gostaria que os senhores avaliassem essa empresa a ser preservada na falência, ou seja, é aquela empresa que é um negócio, que exerce uma atividade econômica e que exerce uma atividade econômica para o mercado. Então, essa é a empresa que se preserva na falência. E eu encontrei aqui um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 5 de dezembro de 2012, relativamente recente, de uma execução fiscal. E é de uma falência de uma marca que provavelmente os senhores conhecem, que é a Chapecó. Todos nós lembramos dessa marca com facilidade. E a discussão travada aqui no acórdão é a de que a exequente, que é a Fazenda Nacional, queria vender um determinado ativo, que era uma caldeira, e esse ativo era parte fundamental da empresa, da organização econômica que compõe os ativos dessa falida. E a falida, então, estava em regime de continuidade de negócios, com preservação integral de arrendamento das suas unidades produtivas. E, nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça confirmou as decisões anteriores para dizer que a Fazenda estava desautorizada a alienar individualmente ou de forma individuada esse ativo, sob pena de se perderem diversos benefícios que essa congregação dos bens traz à continuidade do negócio. Então, vejo aqui que o acórdão diz que seria desastroso o desfazimento de bens pertencentes à massa falida. Diz que, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, e sustenta-se na figura do artigo 47, quando a figura, o instituto jurídico aqui tratado, não é a recuperação da empresa, mas sim a falência, e, portanto, deveria basear-se no artigo 75, mas remonta, mostrando claramente que esse princípio é um princípio que não se aplica apenas na recuperação de empresas, mas também e, sobretudo, na falência. Faz referências de que foram mantidos todos os contratos e deferida a continuidade, através da manutenção desses arrendamentos das unidades produtivas, as empresas do setor e da planta industrial na qual se insere no bem penhorado, seria desarrazoado impedir essa continuidade. E o acórdão segue dizendo que a Fazenda, embora tenha a possibilidade de continuar no processo executivo em separado ao lado da falência, na hipótese de venda daquele bem, remeteria os recursos ao processo falimentar, porque somente o juízo falimentar é que poderá fazer a avocação de pagamentos, uma vez que a Fazenda também se sujeita a essa avocação de pagamentos previsto no artigo 83 e 84. Então, o acórdão vem claramente nos dizer que a finalidade aqui é da preservação da empresa na falência.
né? E o acórdão é exatamente emblemático porque ele dá vida, ele dá aplicação ao que diz o artigo 75 da Lei de Falências, que o objetivo da falência não é só atender os credores, é atender os credores também, mas há outros objetivos, como a manutenção da unidade produtiva. E, nesse senso, o acórdão não deixa desamparado o interesse do credor, porque faz a referência de que a fazenda receberá o seu crédito com os recursos gerados pela continuidade de negócios e possivelmente receberá esses créditos de uma forma ainda melhor, ainda mais facilitada do que se houvesse com a venda do ativo unicamente, uma vez que o seu direito de exercer a sua preferência é posterior ainda aos créditos trabalhistas e aos créditos com garantia real. Então, que, na verdade, a fazenda também se beneficia dessa decisão de preservar a organização de bens através desses arrendamentos. Então, o acórdão reitera essa questão do desastroso desfazimento dos bens e diz que é mais vantajosa ao fisco a continuidade, mesmo porque, além de receber os seus créditos, continua a receber tributos que são gerados pela continuidade de negócio. Ou seja, o sistema cria um claro equilíbrio entre a preservação da empresa e a satisfação dos credores, de modo que fomenta o outro. Na medida em que eu melhoro a performance do resultado da falência, automaticamente a coletividade de credores vai também beneficiar-se dessa circunstância. E aqui há um agravo... é o mesmo, deixa eu ver. É o mesmo. E esse outro aqui é um recurso especial, já de 2009, relator ministro Luiz Fux, em que uma empresa falida, também em continuidade de negócios, requeria a adesão ao refis, que havia sido administrativamente indeferido. Pela decisão, foram essas duas únicas que eu encontrei em matéria falimentar e que tratam objetivamente da preservação da empresa na falência e dão vida, dão colorido a esse disposto no artigo 75. Faz referência expressa ao princípio da preservação da empresa e permite que a falida faça adesão ao refis e continue pagando o fisco. Leia-se. O argumento aqui utilizado é também de que, dessa forma, o fisco receberá os seus créditos e terá os seus direitos preservados, mesmo que haja suspensão da continuidade de negócios, porque haverá ele de manter preservada a sua ordem de prelação no recebimento nos termos do artigo 83 da Lei de Falências. Então, esses dois acórdãos, eles são muito interessantes, porque eles realmente dão um colorido especial e dão vida a essa disposição do artigo 75 da lei, que diz que deve haver preservação da empresa também na falência. E aqui eu fiz alguns questionamentos para que nós pudéssemos refletir sobre essa questão da falência. Alguns deles nós já acabamos mencionando, como o fato de ser mais vantajoso para os credores preservar a empresa do que simplesmente liquidá-la, fracionando-a em partes e dividindo entre esses credores, na medida em que maior seja o resultado da venda ou que a massa falida possa produzir, melhor atendidos serão os credores, dentro daquela máxima de que a marca de bolacha vende mais porque é fresquinha e é fresquinha porque vende mais. Então, nesse ritmo de uma alimentar a outra, é que há essa preservação da empresa na falência. E, portanto, empresa nesse sentido de agente econômico.
né? Nós precisamos parar de tentar encaixar o quadrado no redondo e achar que empresa é só atividade dentro daquele conceito ainda do século XIX, que o direito comercial já fez sucumbir, né? O direito comercial, como diz Ascarelli, é uma categoria histórica. Ou seja, ele nasce dos usos e costumes, como disse aqui o professor Newton um pouco antes. E é disso que nós estamos tratando, né? Não existe mais empresa, é atividade com aquela definição quadradinha que nós tínhamos no século XIX. Isso não vale mais. E, num certo aspecto, a nossa lei, já que estamos falando aqui um pouquinho de críticas também, ela pecou um pouco na medida em que dirige-se apenas à sociedade empresária, com essa limitação do artigo 2º, quando todos os outros sistemas concursais de que nós temos avaliado, estudado, já abrangem atividade econômica lato sensu. Regime norte-americano, a lei alemã, a lei italiana, salvo engano, todos esses sistemas disciplinam a atividade econômica em sentido lato. Então, escritórios de advocacia podem se sujeitar a regimes de reorganização de empresas por leis concursais. Aqui nós não podemos, e nós temos escritórios de advocacia que são verdadeiras empresas. Alguém vai negar 600 e tantos colaboradores, né? Associados. Então, vejam, nós precisamos, nesse senso, evoluir no nosso pensamento em relação ao direito concursal. E em relação à falência, essa é uma mentalidade que se torna urgente, é uma medida que se torna premente. De modo que, então, esse novo objetivo do processo falimentar, que é também a preservação da empresa, ao lado do atendimento dos credores, é esse objetivo que eu venho propor a vocês. E aí vocês vão me perguntar, evidentemente, mas esse é um discurso vazio, ou a lei efetivamente criou mecanismos para dar vida a essa perspectiva de preservação da empresa? Vou dizer que sim, que há mecanismos, que é evidente que podem ser aperfeiçoados, mas há mecanismos. Por exemplo, alienação preferencial da empresa em blocos. Não é uma obrigação, mas vai exigir um trabalho maior dos nossos administradores judiciais, que vão passar a ter que conhecer o negócio, organizar o negócio naquele business em que ele é viável e naquele business que é inviável, encerrar a atividade do business inviável e promover a alienação em bloco dessas unidades ativas que são rentáveis. Foi isso que foi feito no caso da Parmalat, que é a empresa que vocês todos conhecem, que estão na geladeira de vocês e nas gôndolas dos supermercados. Observou-se quais eram as atividades econômicas que eram rentáveis e que estavam sendo dragadas por outras atividades não rentáveis, e a preservação da empresa através da recuperação judicial deu-se através dessa realocação de recursos. Isso pode ser feito também no seio da falência, por força do que dispõe o artigo 140 da Lei de Falências. E aqui o segundo item, preconizado pela lei como mecanismo de eficiência de preservação da empresa, sem o qual não existiria preservação alguma, é a inexistência de sucessão de débitos. Na minha opinião, e é claro, a interpretação da lei não leva a essa conclusão para certas situações, mas, na minha opinião, a lei deveria ser corrigida para que, excetuando aquelas hipóteses em que o arrematante tem vínculo com o devedor e está tentando se livrar de um passivo fiscal, a inexistência de sucessão de débitos deveria ser integral, deveria ser plena. De modo que ninguém vai comprar, em sã consciência, vai adquirir um negócio sabendo que esse negócio pode ter contingência de qualquer espécie. Então, sem isso, o Instituto da Preservação da Empresa no seio da falência seria natimorto. Então, é de fundamental relevância que o legislador tenha feito essa previsão
E, no meu modo de ver, essa previsão deveria ser estendida a outras situações que não estão previstas, como a formação de sociedades de credores e outras formas de alienação dos ativos, infelizmente. Um outro mecanismo é a referência expressa que a lei faz à manutenção e preservação dos intangíveis. Os senhores todos acompanharam recentemente nos jornais a venda da marca da loja de departamentos Mapping, fundada em 1913, portanto, uma marca forte, falida em 1999. Em novembro de 2010, a marca ainda alcançou a venda judicial pelo valor de 5 milhões, embora estivesse avaliada por 12 milhões. Então, é uma prova cabal de que foi importante de que a lei tenha feito essa referência expressa da preservação dos ativos dos intangíveis. Um outro aspecto é a realização antecipada dos ativos, né? Na lei anterior, a estrutura legal permitia que o concordatário requeresse a concordata suspensiva dos efeitos da falência. No sistema atual, uma vez decretada a falência, esse é um caminho sem volta. A não ser que caiba recurso, vocês entenderam o que eu quis dizer, mas de decisão irrecorrida, esse é um caminho sem volta. E é um caminho sem volta porque a opção correta do legislador foi de realizar a venda antecipada dos ativos. Tão logo seja fixado esse momento da quebra, e antes que os ativos sofram obsolescência, que era o que costumava acontecer nas falências pela vigência do decreto 7661, nós vendemos os ativos de modo a preservar o seu valor de mercado, o seu valor para que possam ser efetivamente realocados no mercado sob uma nova orientação, sob um novo chefe de empresa, como diz o direito francês. Aqui eu fiz uma referência da venda antecipada de bens, mas essa é uma disposição que nós já encontrávamos no decreto 7661 e que é para aqueles bens perecíveis. Faliu a fábrica de chocolate, eu não vou ficar esperando todo o chocolate derreter. Vamos vender logo as barras antes que a gente coma melted chocolate. É mais um mecanismo aqui de atingir o objetivo preconizado pelo artigo 75 de preservação da empresa na falência, é de que, uma vez que exista uma venda integrada de unidades produtivas ou do estabelecimento comercial como um todo, aqueles trabalhadores que integram os ativos intangíveis daquela empresa enquanto organização de bens vão ser contratados com novos contratos de trabalho. E, em relação ao contrato anterior, esses trabalhadores terão que habilitar os seus créditos na falência. E esse é também um grande avanço na medida em que a contingência trabalhista é uma preocupação real e verdadeira de um empresário na condução e na orientação dos seus negócios. Não seria absolutamente viável que o adquirente do estabelecimento o recebesse maculado por um crédito do seu antecessor. Então, contrariando aí essa regra especial da CLT, quando a aquisição é feita na falência, não há sucessão trabalhista. E um outro mecanismo ainda é a nova modalidade de alienação de bens, que é o pregão, que é uma modalidade híbrida entre o leilão e a proposta e que tem a finalidade de melhorar o valor da alienação. Tudo isso vem compor um grande cenário de colocar em prática a preservação da empresa na falência. Admite-se outras modalidades de alienação a critério da criatividade do magistrado, e aí todos eles certamente vão debruçar-se aqui sobre propostas da promotoria ou do administrador judicial que esteja mais na linha de frente com
o cenário da falência para tentar enquadrar modalidades diversas, né? Possibilidade de constituição de sociedade de credores, de empregados que podem utilizar os seus créditos na aquisição. E, portanto, são admissíveis essas novas modalidades de alienação no juízo da falência, desde que por motivos justificados e com pedido do administrador judicial ou do comitê de credores, com quórum especial de aprovação em Assembleia Geral de Credores, dos 2/3 dos presentes, então é um quórum específico, lá previsto no artigo 46. E eu aqui, obviamente, sustento a inexistência de sucessão também nessas hipóteses, com uma interpretação do parágrafo 1º do artigo 145 e do artigo 141. O parágrafo 1º do 145 trata especificamente dessa modalidade de alienação dos ativos, que é a constituição de sociedades, e ele remete ao 141. Nós sabemos que a não sucessão está prevista apenas no inciso 2º, então é necessário um exercício interpretativo um pouco mais flexível para se chegar a essa minha conclusão, e eu sei que há muitos doutrinadores que são contra essa interpretação. De forma que todos esses mecanismos juntos, ou aplicados em separado conforme o caso, eles vão proporcionar uma manutenção daquele negócio ou parte do negócio que existia no seio da falência. Essa é uma forma inteligente de alocar recursos que já estão numa atividade econômica em marcha, não perdendo esse valor agregado que a atividade dá ao negócio. E eu agradeço a todos a paciência e obrigada.